Bom dia, eu sou Otávio Augusto. Você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Aqui você acompanha o que há de mais importante na política, na economia e onde mais a notícia acontece. Vamos aos destaques de hoje. Como o conflito em Israel afeta a nossa economia? O plano do governo para resgatar brasileiros. Ataques são intensificados em Israel e em Gaza. E mais, desenrola entra na fase final. O conflito no Oriente Médio entra no quarto dia e cada vez mais os mercados globais prestam atenção em como a guerra entre o Hamas e o Israel irá afetar o mundo. No Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou os possíveis impactos do conflito na economia brasileira. Segundo ele, os desafios externos são grandes e estão se acumulando, mas o país tem uma agenda sólida e está bem posicionado. O Hamas e Israel estão em guerra desde sábado. O grupo terrorista iniciou os ataques com 5 mil mísseis. A contagem mais recente de mortes indica um número assustador, quase 2 mil. Outros agentes econômicos também comentaram as expectativas em relação ao conflito. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, admitiu que a estatal está preocupada com a volatilidade dos preços dos combustíveis. Já o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, demonstrou atenção com a situação, mas apontou fatores internos que podem atenuar os impactos na economia nacional. De São Paulo, Rodrigo Oliveira, editor de economia de O Antagonista, comenta o assunto. Bom, Otávio, sobre o impacto aí desse conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel, a gente pode dizer que o ponto focal aí de maior impacto é sempre o petróleo, né? Não porque Israel produz o petróleo, não produz praticamente nada de petróleo ali, mas em volta todos os países árabes têm grande produção de petróleo e, além disso, se o Irã entrar no conflito, o Irã controla aí o Estreito de Hormuz, que é responsável por 33% do escoamento marítimo de petróleo mundial. Então, isso poderia causar um grande impacto no preço dessa commodity. Na segunda-feira, né, primeiro dia de conflito com o mercado financeiro aberto, o barril de petróleo tipo Brent, que é o referência para a Petrobras, chegou a subir pouco mais de 4%, fechou a $88,08 o barril, mas ainda assim longe das máximas. Chegou no finalzinho de setembro, o barril do Brent estava acima de $96. Então ainda nada tão grande quanto era esperado. As bolsas reagiram mal no começo da segunda-feira, mas depois acabaram se recuperando e fechando em alta. Vale lembrar que ontem, na segunda-feira, os Estados Unidos estavam com o mercado de títulos fechado, então a gente não teve os juros norte-americanos para balizar as negociações. Volta tudo ao normal hoje. Ontem era Columbus Day, feriado, mas é uma tendência os investidores globais procurarem aí pelos abrigos seguros, que são chamados, como são chamados aí os mercados de países mais desenvolvidos com moedas mais fortes. Por isso o dólar também acaba se valorizando nesse tipo de ambiente, embora ontem o dólar tenha aberto bastante forte contra a maioria das moedas no mundo e depois acabou fechando com menos força, praticamente estável contra a maior parte das moedas desenvolvidas. Começou a repatriação de brasileiros na zona do conflito. Serão ao menos 15 voos da Força Aérea Brasileira para os resgates. O Brasil recebeu a autorização do governo de Israel para pousos de aeronaves. O Ministério das Relações Exteriores contabiliza 1.700 pedidos de repatriação de brasileiros afetados pelo conflito entre Hamas e Israel. A maioria são turistas hospedados em Tel Aviv e em Jerusalém. O plano de repatriação começará por residentes no Brasil. Os candidatos serão acomodados em listas de prioridade. Neste primeiro momento, aqueles sem passagem aérea serão privilegiados. O Ministério das Relações Exteriores recomendou que todos os brasileiros que possuam passagens aéreas ou que tenham condições de adquiri-las embarquem em voos comerciais em aeroportos que continuam a operar. Além disso, o Palácio do Itamaraty, sede da Diplomacia do Brasil, articula um plano de evacuação de brasileiros na faixa de Gaza. Já se sabe que a evacuação será feita por via terrestre e em coordenação com a Embaixada do Brasil no Cairo. Os bombardeios no Oriente Médio foram intensificados. O número de mortos caminha para 2 mil. Durante o período mais crítico desta segunda-feira, Gaza permaneceu por mais de 2 horas sob forte ataque com mísseis. Israel afirmou ter convocado 300 mil reservistas, o que sugere os preparativos para uma possível invasão terrestre de Gaza. Militares israelenses planejam contra-ataques massivos por terra.
O governo israelense também pediu aos moradores de algumas regiões no norte e no leste de Gaza para deixarem suas casas. O governo israelense confirmou ter imposto um cerco total à faixa de Gaza, restringindo eletricidade, comida, água e combustível. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Produção de Otávio Augusto e sonoplastia de Robson Negrini. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.